Preparado? Uhum. Então, 3, 2, 1. E aí, pessoal, eu sou Ana Buz e sejam bem-vindos a mais um Juca Entrevista. Hoje a gente conversa com o Gabri. Oi, eu sou o Gabri e acabei de lançar meu terceiro disco de estúdio, Arquipélago de Ilhas Surdas. Tá disponível em todas as plataformas e espero que gostem. Perfeito. Ele é um cantor e multi-instrumentista brasileiro, mas que foi radicado em Portugal. Gabri, seja muito bem-vindo ao Juke e para iniciar a conversa, me conta como é a sua história na música, como surgiu o seu interesse pela música, como você decidiu ser músico. Faz muito tempo já, foi desde que eu tinha 10 anos, onde eu comecei a tocar bateria, primeiro na escola, assim, como atividade extracurricular, né? Mas eu sempre tive um gosto muito grande, assim, por música, por ouvir música e pesquisar sobre música e ler muito, assim, desde criança. Então, eu comecei tendo bandas de escola, bandas cover, até metade da adolescência, onde eu tive algumas bandas já de músicas autorais, etc. E sempre como baterista, né? E acho que quando eu tinha uns 15, eu comecei a comprar mais equipamentos de gravação e composição e começar a gravar em casa, fazer testes, experimentos, assim, de gravação por muito tempo até eu lançar meu primeiro single, que foi em 2019, que foi pela Natura Musical, e a partir dali eu vi que eu poderia fazer mais disso de um trabalho solo, né, não precisar estar em bandas. E depois eu cheguei até aqui, né, foram 3 discos, um de 2020, um de 2023 e esse agora de 2025. E é isso, eu tenho feito música no quarto há muitos anos. Pô, que legal. E por que o nome Gabri? É meu username do Tumblr. Perfeito. E eu não tinha uma criatividade muito grande, assim, porque as músicas, por elas serem mais as narrativas do meu dia a dia, das minhas experiências, eu acho que ia ficar uma coisa muito, talvez, forçada se eu tivesse um nome pro projeto que não fosse esse, assim. Que também não é exatamente o meu nome, mas é uma persona, né? Não acaba não sendo eu exatamente, né? Mas acho que foi ficando e ficando, e agora já tá meio tarde pra mudar, né? Então, abre agora. Perfeito. O username do Tumblr acho que é a primeira vez que eu vejo. Pois é. Não é muito comum. Saudades do Tumblr, inclusive. Saudades do Tumblr. Inclusive, o site do Juke é pelo Tumblr. Mas muito bem, eu tenho um site também que é do Tumblr também. Perfeito. Falando um pouco então do seu último disco, que é o Arquipélago de Ilhas Surdas, como você mesmo já disse, né? Ele é um nome que carrega uma imagem muito poética e curiosa. Você pode contar como que surgiu esse título e o que ele representa pra você dentro da narrativa do álbum? Ele surgiu meio aleatório, assim, na minha cabeça, porque às vezes os nomes das coisas, sejam das músicas ou dos álbuns, eles surgem antes do que elas, assim, pra mim. E eu começo a trabalhar em cima disso, assim. Ele veio depois que algumas tracks já estavam feitas, mas é mais no sentido em que cada uma delas, ela tem um mundo particular, assim, entre elas, mas elas, ao mesmo tempo, formam uma conexão mais simbólica, assim, entre elas, né? Mas são mundos separados dentro de um universo todo ali, que é basicamente o cotidiano dos últimos 3 anos, né? Que foi a gravação do disco. E é isso, eu também não sei de onde ele veio, mas pra mim ele fez muito sentido em relação às músicas e acabou ficando também, até o final. Que interessante isso das músicas, dos nomes surgirem antes pra você trabalhar em cima disso. Acho que é a primeira vez que eu vi. Eu conversei com um outro, na verdade, que ele disse que ele tem um caderninho anotado Uhum. com nomes de músicas e que, tipo, ele escreve e ele fala, esse nome combina com essa música e tal. Mas acho que é a primeira vez que eu vejo alguém trabalhando em cima de um nome. Porque ela veio meio assim, acho que desse disco tem umas 3 tracks que vieram disso, assim, que veio o nome, e aí eu lembrei de situações que poderiam se encaixar com aquele nome, então tentei entender meu processo mental, sabe? Porque, tipo, acho que não é coincidência, assim, aquilo apareceu, só que na hora tem que fazer essa conexão, sabe? Entendi. E no release você comenta que esse disco ele é fruto de acontecimentos dos últimos 3 anos, como você mesmo já disse, né? E como que foi esse processo de transformação de experiências tão pessoais e cotidianas em uma música, sem perder essa universalidade? Foi bem simples, na verdade, porque a forma como eu costumo fazer, elas meio que já vêm prontas, assim, na minha cabeça, sabe? Eu sinto que é uma forma de canalizar essas coisas, tipo, eu só sou o meio, né? Não é, tipo, não me vejo assim como o artista, como se as músicas fossem minhas, e mais no sentido de que eu canalizo elas e depois elas são meio que do mundo, assim.
Mas isso foi de apenas vivência, assim, porque pra mim, depois que eu termino um processo de um disco, eu acho que só o fato de viver e ver coisas e conhecer pessoas e lugares, etc., isso influencia muito na forma como eu componho, assim, até a nível técnico e a nível de escrita. E saiu de uma maneira muito natural, porque os dois primeiros discos, eles são meio que assim, de uma ordem cronológica de crescer, entender a vida, entender o amadurecimento. E o primeiro ele é mais ingênuo, o segundo já é mais confuso, e o terceiro é meio que uma aceitação, assim, da vida como ela é, né? Da vida adulta, que ela é mais tranquila, assim, mais sem menos caos, né? Como é o começo, assim, da vida jovem. Então eu só fui trazendo essas coisas pra dentro do álbum, assim, foi a partir da segunda track, a Lisboa completamente embaixo da água, que o disco começou a surgir, que foram tanta coisa, tipo, que aconteceu numa semana, que aquela música saiu toda de uma vez só, assim, e depois foram anos trabalhando nela. Mas aí a partir daquela música eu vi que eu conseguiria narrar essas coisas boas e ruins pra dentro do disco, assim. Então, acaba sendo um processo bem natural, assim, pra mim. Mais do que eu sentar e pensar em um conceito, fazer uma música conceitual. Eu acho que é mais uma forma de expressar o que eu vejo, sabe? É mais como uma maneira de desabafo, assim. É um desabafo, de certa forma, mas tentar deixar ele mais universal para que as pessoas possam se relacionar com eles também. Entendi. E você fala muito sobre encontrar o equilíbrio entre liberdade criativa e precisão técnica nesse disco. Como que foi esse amadurecimento no estúdio e quais foram os maiores desafios técnicos que você enfrentou? E geralmente eu gostava de ter essa abordagem mais lo-fi, assim, das coisas, tipo, soarem como elas estão, e tem uma certa beleza nisso, assim. Mas pra mim, a cada vez que eu vou pra um álbum, ou pra uma música que seja, eu geralmente penso no que eu vou usar, e, tipo, como que vai ser o processo dela, assim. E esse álbum, como ele é baseado todo em samples, né, as samples são as bases das músicas, assim, eu comecei focando por isso, assim, e isso requer que eu faça uma pesquisa muito extensa em relação a cada uma delas, pra também eu saber o que eu tô usando, e de onde vem, e qual é o contexto, se faz sentido juntar e tal. E justamente pelas músicas terem essa densidade já própria da base delas, fica relativamente mais complexo de trabalhar a nível de mistura e equalização, etc. E adicionar mais elementos por cima, né? Que o processo é esse. Então eu tive que fazer as coisas com muito mais calma e estudar um pouco mais ainda, para que eu pudesse refinar elas num ponto em que elas ficassem exatamente como soavam na minha cabeça, assim. Porque geralmente eu escuto a sample em algum lugar, eu posso, sei lá, estar caminhando na rua ou num café, alguma coisa, eu escuto aquele som e eu fico completamente obcecado, preciso ir pra casa. Então eu fico tipo, muito tempo ali em cima, ouvindo a mesma coisa e trabalhando em várias ideias em relação àquilo. E aí eu acho que é isso, porque nos primeiros discos eles foram, né, a maior parte é tudo gravado, assim, não tem nada de sample. E aí as coisas meio que pegavam, tipo, as salas, os ruídos, essas coisas, eu mantinha aquilo. E agora eu tentei fazer de uma forma um pouco mais convencional, eu acho, digamos, de trabalhar um pouco mais em estúdio, assim, de nível mais sério, sabe? Que antes eu achava que ia poder perder um pouco da diversão, mas no fim das contas o processo fica ainda mais divertido, assim. Que legal. E tem algum sample especial que tem uma história marcante pra você? Quase todas, na verdade. Porque tem muita sample, assim. Eu acho que talvez nós vamos chamar pra sempre, que tem a base dela é um cover de piano de Boards of Canada no YouTube. Só que o piano tá completamente desafinado. E aí fica muito bom, porque é outra música, assim. Então eu toco o piano em cima daquele piano, etc. Mas eu acho que é porque essa música vem num momento também muito difícil, assim, da minha vida, onde eu tava passando por uma fase de mudanças, etc. E que eu já tava quase sem equipamento, assim, eu tava com os meus equipamentos guardados e eu tava só com o laptop. Então ela foi feita toda apenas com o computador, assim, sem mais nada. Eu acho que pra mim é que eu tenho um pouco mais de carinho, assim. Mas todas são muito divertidas, porque eu lembro exatamente o que tava acontecendo no dia que eu ouvi cada uma delas. Que legal! E como é muito específico, assim. A sample de Quando Vejo Meu Amor também, é de um disco de um compilado de cúmbia dos anos 70 em que eu tava numa loja de discos aqui embaixo de casa e era um dia muito quente, assim, tipo, como tá hoje, assim, tá absurdamente quente. E eu ouvi aquele som e aquilo, basicamente, eu tomei um banho, assim, num rio perfeito, assim. E eu tava, tudo que passa na letra da música também era o que eu tava sentindo naquele momento, ou seja, eu ouvi aquilo, pensei em tudo e, tipo, pá, vou pra casa, preciso fazer isso, antes que a ideia vá embora, sabe? Mas acho que essas duas samples são as que mais batem pra mim, assim. Que legal. E Jesus is Not Around e I'm Just Like exploram camadas muito do shoegaze, do dream pop e sons mais experimentais. Como que você encontrou o ponto de equilíbrio entre psicodelia e acessibilidade para fazer essas músicas?
Eu não sei, eu nunca penso muito sobre isso, sobre ser psicodélico ou ser experimental. Eu acho que acaba sendo porque não é muito convencional e tem muita camada, muito reverb. Mas eu geralmente vejo as minhas músicas como pop. Tipo, não é tão convencional, mas é uma estrutura pop, é um arranjo pop. E gosto muito também de música pop, então acho que isso acaba entrando. É, eu não sei como elas saíram assim mais convencionais, assim, do que elas são. Porque elas são caóticas, né? São muito caos, assim. I'm Just Like é uma sample de transmissão de rádio, de música tradicional que mora, assim. Então eu tive que adaptar as músicas a samples, né? Basicamente, exatamente nessas duas tracks, eu tive que fazer um downgrade da coisa, Uhum. pra que ficasse tudo linear, assim, né? E na mesma sala, digamos. E eu não sei como elas saíram do jeito que elas saíram, assim, mas foi nesse sentido de ter um pouco mais de precisão técnica, assim, em relação à voz, os instrumentos, para eles estarem mais presentes, se tivesse, tipo, muito escondido, assim, mais shoegaze, mais lo-fi, acho que ia perder um pouco da ideia que elas querem transmitir. Entendi. E tem alguma faixa que você considera mais a sua assinatura nesse disco? Eu acredito que Lisboa, completamente embaixo da água, seja a mais autêntica, assim, dela. Talvez foi, acho que a track mais divertida que eu já fiz de todas. Porque ela envolveu muito tempo e foi também a partir de um período de muito caos, porque foi na mesma semana em que o Brasil foi eliminado pela Croácia na Copa do Mundo, que foi horrível, foi assim, detestável. O meu gatinho no Brasil também tinha morrido. Eu tinha roubado meu computador com um disco novo e meus trabalhos de faculdade. Tava numa fase conturbada de um relacionamento e Lisboa tava mesmo embaixo d'água, assim, tava chovendo muito. Então, aquilo foi, tipo, muito pesado e eu pensei, pô, nem computador eu tenho, não tenho nada. Tipo, e mesmo assim eu consegui fazer essa track, pra mim ela foi muito essencial, assim, ela foi ali que eu vi uma virada de chave de tudo que eu faço, assim. A aproximação técnica, estética, melódica, tudo, assim, pra mim ela é uma virada, assim, de composição, sabe? Perfeito. Meu Deus, que semana caótica. Em uma semana tudo isso, foi muita coisa. Entrando um pouquinho nas letras, muitas letras do disco falam sobre sentimentos íntimos, de culpa, perdão, isolamento, amor e até autoestima. Como que é lidar com esse nível de exposição emocional na sua arte? Ou pra você é tranquilo, assim? É muito curioso porque eu não penso muito nisso, porque como eu vejo que as músicas não são mais minhas a partir do momento que elas saem, eu acho que fica um pouco mais fácil, assim. Mas, de certa forma, eu imagino que as pessoas já devam perceber isso da minha pessoa, porque eu também sou, tipo, muito aberto em relação a tudo, assim. E acho que são assuntos que eles devem ser discutidos e conversados, assim, com amigos ou com família ou com quem for, assim. E eu acho que através das músicas eu consigo expressar exatamente o que eu tô sentindo de uma maneira mais clara, né? Porque eu tenho o apoio sônico, assim, no fundo, né? Então eu não me sinto exposto de forma alguma, assim. Eu acho que é um sentimento que ele é muito forte pra ele ficar só, assim, sabe? Então eu acho que é até natural, assim. Não penso muito nisso. De novo, é a primeira pessoa que eu vejo que fala isso. Tem muita gente que eu já conversei que eles sempre falam que gostam de escrever em inglês e fazer a música em inglês, Uhum. no sentido de, tipo, a partir do momento que eu lanço, parece que o inglês fica mais difícil para as pessoas entenderem, então eu me expor não tem tanto perigo. Um negócio assim. Sim. Mas acho que teve só você e teve mais uma pessoa que falou disso, assim, de tipo, a partir do momento que eu lanço, a música já não é mais minha. E eu achei isso muito interessante, esse pensamento, porque talvez torne o processo até um pouco mais tranquilo, né? De Sim, o processo exposição e tudo. fica mais pelo processo. O processo em si, pra mim, é a melhor parte, sabe? Tipo, melhor do que ter ela pronta. Uhum. Quando tá pronta, acabou. E aí tu segue a vida, assim. Mas, tipo, enquanto tu tá fazendo ela, pra mim é uma das melhores coisas, assim. Eu me sinto muito confortável trabalhando com música e eu, tipo, faço isso quase todos os dias e nem vejo o que tô fazendo, sabe? Mas também tem essa coisa, eu acho que a partir do momento em que tu realmente é honesto com o ouvinte e com a música em si, né? Principalmente com a música ela tem uma autenticidade muito maior e ela é mais fácil de ter uma conexão, sabe? Tipo, e tu acaba criando também, né, uma autenticidade, assim, em relação à tua obra, né? E você tem alguma preocupação em amparar o ouvinte de alguma forma, tipo, com o que você tá sentindo, de caso a pessoa esteja passando pela mesma coisa ou uma situação parecida, de trazer esse amparo mesmo? Uhum. Sim, isso é talvez a coisa que eu mais me importe, assim, porque eu acho que música, na verdade, é meio inútil. Tipo, arte, no geral, é uma coisa inútil. Mas isso é bom, porque ela não deve ter um objetivo ou um fim específico, sabe? Ela é uma das únicas coisas que a gente cria, assim, como sociedade e tal, que ela não precisa ter um fim.
mas pode fazer dela o que tu quiser, né? Tipo, tu pode sentir coisas completamente diferentes do que eu senti, e tá tudo bem também, tipo, a partir do momento que isso te conforta ou te deixa com um mood diferente, até mesmo se te deixa triste ou te deixa feliz, tipo, eu acho que aí é meio que por isso que as coisas devem ser feitas, sabe? Tipo, as músicas estão funcionando pra alguém lá, beleza. Mas elas não precisam, mas se funcionarem, melhor. Eu acho que é o ponto máximo que pode ser chegado, assim, sabe? E eu fico muito feliz quando eu escuto alguma coisa disso, porque eu faço elas com muito carinho, assim. A partir do momento que alguém fala o que sentiu em relação àquilo, eu fico lisonjeado, assim. Mas, de novo, falo que a música é a música e tem que falar com a música e não comigo, né? Tipo, falar com Entendi. ela. Entendi. Um pouquinho do seu processo criativo e da sua trajetória. Você morando em Portugal e lançando no Brasil, como que essa travessia geográfica influenciou na sonoridade ou no conteúdo do álbum? Ah, muita coisa, porque o primeiro disco ele é muito mais o som assim de Gramado, né, da Serra Gaúcha, assim, Uhum. tipo, que é um lugar mais fechado, mais frio nas montanhas e tal. Então, pra mim, o ambiente, né, já que as músicas são sobre ambientes e lugares e momentos, a partir do momento em que eu tô em Gramado é uma coisa, mas quando eu venho pra outro país, longe de todo mundo, vai ficar diferente, claramente, né? Eu vou ter mais inputs assim de fora, tipo, mais influência externa, etc. E eu acho que Lisboa tá muito nesse disco, assim, porque ela é um disco um pouco mais ensolarado, mais quente, assim. E pra mim é mais isso, é mais o que eu escuto, assim, de referências e tal. Ele é sobre o lugar onde eu tô sempre, sabe? Então eu acho que ele reflete muito Lisboa, assim, que ela tem esse clima de ser, tipo, uma cidade pequena, mas ao mesmo tempo com muita coisa acontecendo, e é perto do mar, e sempre quente e tal. Então, influencia, tipo, 100%, assim, tipo, o tempo todo. Entendi. Eu tô tentando formular um pensamento, porque eu tenho muito esse de que, tipo, o lugar onde você está, ele influencia muito, assim. E isso, eu não sei nem se é Uhum, comprovado, sim, mas é mas... essa forma. Porque eu vejo aqui em Curitiba, tipo, que o som, principalmente o que tá mais em alta agora, é um som mais shoegaze, mais Uhum. meio até dark, assim. E eu sempre vejo que, tipo, Curitiba não tem som, não tem nada. E na minha cabeça faz muito sentido isso, de, tipo, ser mais shoegaze, mais... Às Uhum. vezes mais gritaria também, muito metal. É o que é a cena mais forte daqui, né? O metal, shoegaze e tal. Isso que você falou tem muito sentido também. Sim, e faz sentido pra Curitiba ser isso, porque Curitiba é mais fria, assim, né, sul e tal. Sim. Então acho que pega muito, tipo, porque imagina, sei lá, se tu tá no Nordeste, assim, acho que a vontade de fazer shoegaze é meio zero, assim, porque, pô, é aquela coisa boa, é praia, entendeu? Exatamente. Então, tipo, reflete muito, assim, tipo, totalmente. E você tem alguma rotina criativa? Como que nasce sua música? É sempre primeiro pelo nome dela ou às vezes tem uma melodia, o sample, como você falou, né? Ou uma palavra, uma imagem? É meio caótico, assim, também, tipo, vem de várias formas, às vezes pode vir a letra primeiro, às vezes vem uma melodia, ou às vezes vem a sample, ou o nome, então não tem muito um processo, assim, tipo, as coisas geralmente acontecem quando eu não tô em casa, tipo, eu nunca tento forçar nada, tipo, tentar compor alguma coisa, assim, geralmente aparece na minha cabeça primeiro, e aí já vem, tipo, meio que o embrião da coisa, assim, e aí eu começo a trabalhar naquilo na minha cabeça, e depois eu venho pro computador e faço, assim, tipo, eu vou trabalhando até a exaustão, porque pra mim, se eu parar no meio, acho que se perde muito, assim, eu acho que é uma coisa meio clássica, assim, de composição, que é não importa se vai ficar bom ou não, o que importa é que tu comece e termine quando tu começar. Porque isso é muito importante. E no caso, a base, né? Porque essas músicas. Ah, tem músicas que eu demorei 3 anos pra completar, outras dois, outras foram em uma semana. Então depende muito da música também, porque a partir do momento que eu tenho a base na minha cabeça, eu consigo sentar e fazer a base. E depois de um tempo eu começo a trabalhar em cima dos detalhes, da mix, etc. E essas músicas desse disco especificamente tem muita coisa acontecendo, tem muito sonzinho, detalhezinho e tal, que pra mim é a parte mais essencial, né? Que é basicamente na 13ª vez que tu ouvir o disco, tu vai descobrir coisa nova ainda, tu vai estar ainda ouvindo coisa nova. Assim. Pra mim isso é a parte mais divertida, assim. Os álbuns que eu mais gosto são assim. Então, o meu processo é basicamente esse, assim. Aí eu chego em casa, tomo uma cerveja e começo a trabalhar, assim. Perfeito. Como que foi tocar no Brasil pela primeira vez depois de 5 anos, assim? Como que foi o público de Curitiba especificamente também? Porque. Curitiba é incrível, top 1 cidades no mundo. Adorei. Perfeito. Foi muito bom, cara, tipo, porque eu só tinha tocado no Brasil antes de lançar as coisas, né? E foi pré-pandemia ainda. Eu ainda tava testando os sons e as músicas em si. Eu acho que tocar ao vivo tu consegue melhorar a música, assim, com o processo, né? Eu sempre faço isso, tipo, toco muitas músicas antes de lançar. Mas pra essa tour específica, como era do álbum, eu toquei só música que já existe, assim, basicamente, né? Nada de teste, assim.
E, cara, foi incrível, tipo, é muito. Eu não esperava, assim, que as pessoas conheciam as músicas, tipo, eu sabia mais as letras que eu, porque eu esqueci as letras no meio. Acho que é normal. Mas foi muito bom, o público do Brasil é muito bom. Aqui também o público é legal, mas é uma energia diferente, sabe? Tipo, aqui talvez o público seja mais assíduo e vá mais aos concertos, mas no Brasil, quando as pessoas estão lá, elas entregam tudo, assim. E independente do que tá tocando, parece que elas estão curiosas para ouvir, assim. E isso foi muito bom. E, cara, Curitiba foi tão bom que a ideia era a gente ir pra São Paulo na segunda-feira, a gente tocou no sábado e a gente foi pra São Paulo, tipo, na quinta, assim. Eu passei Nossa. muito tempo em Curitiba. Comi muito bem em Curitiba. Bebi muita cerveja boa em Curitiba. A cidade é linda, tava ótimo também. Caminhei. Acho que eu caminhei por quase toda Curitiba. E muito bom, adorei. Voltaria fácil. Foi a primeira vez que você veio pra cá? Foi, eu nunca nem sequer tinha ido pra Curitiba, assim. E foi muito bom. Muito bom. Que bom que a cidade acolheu, então. Eu mesmo, foi bom. Me diz se você tem alguma música favorita desse álbum. Eu gosto de todas, né? Eu sou muito suspeito pra falar, porque eu gosto dele no geral. Mas eu acho que talvez quando vejo o meu amor, ela tem vários elementos que eu sempre quis ter feito. Lisboa completamente embaixo d'água, ela pra mim é a melhor música que eu já fiz, assim, no geral. I'm Just Like, ela foi uma música muito difícil de fazer, um processo muito difícil. E depois que ela ficou pronta, assim, foi um alívio. E tem vários elementos que eu nunca tinha usado, como flauta, umas guitarras ao contrário, etc. Então, eu acho que não tem uma que eu gosto mais. Eu gosto muito de todas, mas se tivesse que escolher uma, seria Quando Vejo Meu Amor. E pra quem tá descobrindo sua música agora, por onde você recomendaria começar? Por esse disco. E depois voltar, assim, eu acho que ele tem tudo que aconteceu até agora, né? Então ele é meio que um resumão, assim, de tudo que eu já fiz. Cada disco é muito diferente um do outro, né? Tipo, eu tento nunca repetir um disco ou repetir um estilo, porque na minha cabeça se quer ouvir coisa parecida com o disco X, então escuta esse disco, assim, porque a vida é muito curta e demora muito tempo pra fazer um disco, então ficar fazendo o mesmo disco sempre eu acho que é meio chato, assim. Mas isso é minha opinião. Então acho que cada disco tem para todos os gostos, assim, né? Esse é um pouco mais eclético, o segundo também é um pouco mais é um pouco mais bedroom pop, assim, e o primeiro ele é meio dream pop de quarto, né? Um pop fofo. Ok. Mas quando eu ouvi o disco, eu fiquei muito na sensação de tipo, quero mais, preciso de mais. E aí eu fui escutar seus outros trabalhos também. Então eu acho que ele traz esse negócio de tipo, meu Deus, que coisa boa, Uhum. eu quero mais disso. E aí vai escutar os outros e Bom, traz essa mesma vibe também. Então, vamos ver isso, obrigado. Fico muito feliz. interessante. E o que você quer levar da sua música para as pessoas? Hum, Difícil também, acho que nada, na verdade, tipo, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas eu acho que no fundo é mais no sentido tipo de que dá pra fazer o que tu quer fazer, assim, independente do que for. Eu acho que pra mim o meu sentimento que eu tenho através da música é esse, assim, eu não consigo fazer outra coisa. Quer dizer, conseguir consigo, mas é a coisa que eu mais gosto de fazer, então eu fico muito feliz de poder fazer o que eu faço e adoro o processo. E eu acho que talvez as músicas já traduzam um pouco disso, assim, porque pra mim é muito bom. É isso, eu acho que as pessoas podem sentir o que elas quiserem com a música e podem fazer o que elas quiserem também, porque ninguém é obrigado a seguir nada. E tá tudo bem, sabe? No fundo é só se divertir um pouco e ficar de boa. Perfeito. E o que as pessoas podem esperar para essa segunda metade do ano? Vem mais turnê? Vem mais clipe? Tem mais clipes, tem mais alguns shows agora em Portugal, alguns na Europa ainda, mas por enquanto eu vou fazer, tem mais dois shows agora em Lisboa em sequência, um no Porto. E aí depois a gente vai fazer mais uma voltinha aqui na Europa e vai lançar mais um single e uns remixes. Ainda tem um disco de remixes dele. Vai sair mais uns singles e uns clipes ainda. Tem muito material, tem muita coisa. Tem muita coisa. É difícil ficar sem lançar, assim. Eu, às vezes passo um ano sem lançar nada e fico maluco. Tem sentido, compreensível. Pois é. E chegando ao final da entrevista, deixo aqui um espaço para você deixar um recado para quem tá ouvindo a gente. Escutem o álbum, espero que gostem. Se não gostar, não tem problema também, tá tudo bem. E se não gostar, tem outros dois pra tentar gostar. E se mesmo assim não der, aí espero o próximo. Mas é isso. Escutem o disco e divirtam-se com ele. E espero voltar pro Brasil em breve também, porque já fiquei com saudade, tava com muita saudade do Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo. Legal.
Gabriel, muito obrigada pela presença. Foi ótimo conversar com você. E para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o Juke no Instagram, @JukeBoxCWB, e na plataforma que você está ouvindo esse episódio. Sigam também o Gabri nas redes sociais, @gabri.wave, mas vai estar na descrição aqui também. E não deixe de acompanhar o trabalho desse artista que é incrível. Escutem o álbum, disponível em todas as plataformas digitais também, porque tá muito bom. Obrigado pelo espaço, pela conversa e obrigado por curtir o disco também. Espero que se divirta também, assim, como eu me diverti fazendo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite também. Foi ótimo conversar com você. E a você que nos escutou até aqui, um beijo e até a próxima.